Beleza, pessoal? Então, vamos a mais uma aula aqui do nosso curso de sólidos e nós paramos no problema da expansão térmica, né, que o modelo feito até agora conduz a uma expansão térmica, um coeficiente de expansão térmica igual a zero e outras consequências, e nessa última aula nós vamos falar um pouquinho sobre como tratar esse problema, pelo menos de uma forma aproximada. Bom, então em um cristal real, tem que corrigir, né? Ou as frequências não. As frequências dos fônons dependem do volume de equilíbrio. Tá? Isso aqui é o esperado. Tá? Vamos tomar, se a gente pega essa expressão da pressão e combina com a expressão do coeficiente de expansão, né? Do coeficiente de expansão térmica, o coeficiente de expansão térmica, tem um exercício da lista, substituindo o P aqui, então, a gente obtém que o alfa deve ser escrito, então, em termos das frequências dos modos e do preenchimento dos modos, dessa forma que está aqui. Né? Então, quando eu faço a derivada parcial em relação à temperatura, não é muito problema, né? Esse termo aqui não depende da temperatura, ele não vai, então só vai sobreviver esse termo se a gente escreve direitinho a derivada em relação à temperatura, então só vai aparecer só a derivada. Bom, já estou dando todos os passos, né? Então, só fazer mesmo. Né? Então a gente chega que o alfa, então, tem essa dependência. Se a gente pega a expressão do calor específico, a gente pode reescrever ela, né? Também em função da derivada com a temperatura do fator de preenchimento dos modos, né? Basicamente a lei de distribuição de Bose-Einstein, né? Para os fônons no cristal. Né? É só ver que a derivada com em função da temperatura, esse termo de cima é constante, então só aparece o termo em relação a 1 sobre a exponencial, que é exatamente a derivada aqui como é que chama? Do fator de ocupação dos modos. Bom, a gente pode definir uma grandeza chamada de calor específico por modo normal, cada modo, outro erro, né? Que quanto esse número, né? Que é basicamente o que está dentro aqui da somatória, né? Que representa qual é a contribuição que cada modo normal KS ele fornece para o calor específico total do sólido. Tá? Joia. Vamos definir agora um outro parâmetro chamado parâmetro de Grüneisen para o modo KS e definição. Então, o gama de KS é menos V sobre ômega SK, d ômega S dk dV. Basicamente, esse parâmetro ele mede a variação das frequências, né, dos modos de vibração, a variação percentual, né, que é o d ômega por unidade de ômega e por volume, né, então, esse tipo de dependência, como é que as diferentes frequências dos modos de vibração variam com o volume de equilíbrio do sólido, que também pode ser escrito em termos da derivada do logaritmo do ômega S pela derivada do logaritmo de V. Então, a gente pode definir um parâmetro de Grüneisen total para o sólido como se fosse uma média ponderada, né, em que cada um desses gama S aqui, ele entra com um certo peso, que é o quanto ele contribui também para o calor específico, né? Dividido pelo calor, aqui é o calor específico total do sólido, é a soma de KS do CV, o calor específico para cada modo, isso aqui daria o calor específico total para o sólido. Então, é como se fosse uma média ponderada, né? Então, se a gente pega agora
todas essas definições e expressões que a gente deduziu e substitui, né, na expressão do alfa, a gente chega, e aqui é um exercício da lista também, a uma expressão bastante simples para o módulo, para o coeficiente de expansão térmica, em termos do parâmetro de Grunais, do calor específico e do módulo volumétrico, o B. Né? Legal. Então, vamos fazer alguns comentários sobre isso. Então, o coeficiente de expansão térmica é representado dessa maneira por conta da simplificação do modelo, que inclui, então, a dependência dos modos normais de vibração com o volume nessa constante multiplicativa, né? Nesses parâmetros de Grunaysen por modo de vibração e no parâmetro de Grunaysen total. Então, a contribuição toda para a variação das frequências vem de como esse parâmetro, então, varia. Então, uma consequência importante é que o gama é o parâmetro que mede a variação dos modos normais de vibração das frequências à medida que eu vario o volume do sólido. No modelo de Debye, por exemplo, os ômega-S de K seguem uma relação de dispersão linear no intervalo entre 0 e ômega-D. O que significa que o ômega-D, lembra, aquela frequência de corte, né? Eu vou até um certo KD, em que eu conto o mesmo número de estados, né? Do que eu contaria dentro da primeira zona de Brillouin se eu contasse as funções de dispersão, as relações de dispersão real para os modos acústicos. A gente substitui isso por uma relação linear, o modelo de Debye, né? E a gente, então, vai até um certo KD. Esse KD vai corresponder a certo ômega-D, né? Então, a depender desse ômega-D, é como se eu tivesse essa reta mais inclinada ou menos inclinada, ou seja, se eu tenho que andar mais ou menos, depende do tamanho da zona de Brillouin, obviamente, das propriedades do material, depende da relação de dispersão. De qualquer forma, basicamente o que eu faço é que todos os ômegas seguem uma relação linear que depende de como esse ômega-D ele é maior ou menor, né? Então, todos os ômegas podem ser escalonados de acordo com o ômega-D. Então, a mudança de frequência, a mudança das frequências dos modos dentro do modelo de Debye, ela pode ser toda incluída na mudança do ômega-D com o volume. Então, mudar o volume, na prática, significa mudar somente uma frequência, que é o ômega-D. E, portanto, o gama, como o gama passa a não... Cada gama-S, então, ou todos os gama-S seriam só dependentes de como a frequência de Debye varia com o volume, então todos eles são iguais, eles estariam fora dessa somatória e o gama, então, seria um número, né? Que teria uma dependência única. Todos os gama-S teriam a mesma dependência e isso, então, representaria a dependência do gama, toda a variação da frequência com o volume estaria nesse único termo. Ora, o módulo de compressibilidade, ele teria uma dependência fraca com a temperatura. E ele depende muito com a temperatura, então, que aparece na expressão de alfa. Então, modelos teóricos nos quais os γS são constantes, como o modelo de Debye, e independentes da temperatura, essa é uma outra questão importante, eles preveem que o coeficiente de expansão significa que γ vai ser constante em relação à temperatura, não depende da temperatura. Então, a dependência da temperatura, que é o que interessa, né? Porque o alfa é o coeficiente de expansão térmica, então ele mede variação das dimensões do sólido com a temperatura, né? Então, se o γ não depende da temperatura, a principal contribuição para o alfa, para a variação da temperatura, vem do CV, né?
E como é que o CV varia, né? O calor específico, quando vai a zero, quando a temperatura vai a zero, ele também vai a zero seguindo uma lei de T ao cubo, né? E quando a temperatura é muito grande comparado com a temperatura de Debye, ele vai a um valor constante. Então o alfa teria essa mesma dependência, e o que significa que o coeficiente de expansão térmica seria zero quando como é que fala? O coeficiente de expansão seria zero quando a temperatura é muito próximo de zero, né? Esse seria o que seria previsto, né? Em um sólido real, no entanto, esse comportamento não é esperado, né? Já que os gamas S, os gamas de KS, eles... outro erro, né? Eles não serão os mesmos para os diferentes modos, e gama, então, pode ter uma dependência com a temperatura, né? Porque se os gamas não são os mesmos, né? Então, nessa somatória aqui, para cada gama eu tenho um valor diferente, então eu vou ter uma dependência da temperatura, porque aqui em cima eu tenho uma somatória de cada termo dividido pelo calor específico total, então eu vou ter diferentes pesos na história, né? Mas como o gama ele tem essa dependência, né? Essa expressão aqui, o gama é definido assim, ele deve tender a um valor constante quando a temperatura vai a zero, né? Quando a temperatura vai a zero, o calor específico aqui iria a zero, aqui também iria a zero, então o gama deve tender a um valor constante, né? E eu esperaria para baixo os valores de temperatura uma dependência parecida, em cima e embaixo, então o gama tenderia a um valor constante, né? E quando a temperatura é muito maior do que a temperatura de Debye, o calor específico tende, no modelo, né, tenderia, por exemplo, a um valor constante, né, seja o valor do longo Petit ou um pouquinho menor, mas como eu tenho para cada gama S aqui, um gama de KS um valor diferente, então o gama tende também a um valor constante, mas diferente do valor a temperatura muito baixa, né? Então, se a gente olha para essa expressão aqui, qual seria a variação que a gente teria para o alfa, né? Para T indo para a temperatura indo para zero, como o gama tende a constante e o CV tende a zero com T ao cubo, o alfa também deveria tender a zero com T ao cubo, né? E para a temperatura muito maior do que o θ de Debye, né? A temperatura seria, o alfa tenderia então a um valor constante, tá? Travou aqui os meus slides? Oh, caramba. Só um minuto. Pronto. Então, se a gente pega... Ver se continua gravando tudo certinho. Achei que tinha dado um pau geral aqui, né? Então, se a gente pega aqui, né, essa discussão, então nessa tabelinha aqui, a gente tem alguns valores medidos do coeficiente de expansão linear, o alfa, e do parâmetro de Grunais para alguns sólidos importantes, os halogênios alcalinos, né? Então você vê que o alfa para a temperatura indo a zero, né, os halogenetos alcalinos têm um parâmetro de alfa que vai a zero, o gama tem esse tipo de comportamento, né, e assim por diante. Então, esse aqui é a ordem de grandeza dos diferentes valores tanto do alfa quanto do gama, né? E para ver melhor isso aqui, tem esse gráfico que indica a variação, então, dos parâmetros de Grunaysen em termos da razão θ sobre θd, né? Considerando razão θ sobre θd, então nós temos esse tipo de comportamento para o fluoreto de lítio, para o iodeto de sódio, para o cloreto de sódio, cloreto de potássio e iodeto de rubídio, tá? Beleza, pessoal? Então, com isso,
travou de novo os meus slides. Com isso, a gente encerra o nosso capítulo 18 e encerra o nosso curso. Valeu, muito obrigado.